Inicialmente vimos esclarecer ao mundo cristão, e em especial ao evangélico, que existem várias denúncias de membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, que, descontentes com a direção da referida igreja quanto à prestação de contas dos dízimos e ofertas que são colhidos durante os cultos regulares e de festividades. O descontentamento chegou ao ponto de grupos de membros adentrarem com duas ações judiciais. Uma de exigir contas e outra de obrigação de fazer. Ou seja, obrigação da prestação de contas com sentidos diferentes, tendo como objeto a transparência da administração da igreja em todo o Estado, considerando que não se sabe qual o valor real dos rendimentos do pastor-presidente senhor Ailton José Alves, qual sua origem e autorização, como também não se sabe o valor dos rendimentos de cada membro da igreja, aliado ao fato que foi publicado na mídia o salário do vice-presidente senhor Ailton José Alves Júnior, que representa, conjuntamente com suas despesas pessoais, o valor de R$ 75 mil, e de sua esposa, senhora Cristiane Alves, que mensalmente recebe o montante de R$ 8 mil. De igual modo, a esposa do pastor-presidente, senhora Judite Alves, recebe como renda o total de R$ 33 mil, incluindo aí as suas despesas pessoais. No mínimo, tal situação representa uma imoralidade, tratando-se de uma entidade sem fins lucrativos, onde a grande maioria de seus membros são pessoas pobres e assalariadas. Durante os 20 anos que o gestor Ailton José Alves esteve na direção da igreja, teve um acréscimo vertiginoso em seu patrimônio pessoal e de sua família, incluindo esposa, filhos, noras e genro, sem falar os parentes afins que, de certa forma, possuem ligação com a igreja, seja de modo direto ou indireto, sendo vergonhoso o comportamento do referido gestor, que, não se intimidando com as ações cíveis movidas contra si, não admite qualquer crítica ou irresignação dos membros da igreja, omitindo de modo acentuado qualquer informação em relação aos dízimos e ofertas recebidos dos membros, traduzindo sua administração em uma verdadeira ditadura religiosa, impondo terror a todos que são subjugados ao seu império, sendo seus motes as seguintes frases: quem se levantar contra mim, eu passo por cima como um trator. Jesus manda lá no céu, mas quem manda aqui na igreja sou eu. Havendo denúncias de toda natureza, quais sejam: abandono de material de obreiros no sertão do estado, desligamento de obreiros sem motivação plausível, transferências de obreiros como castigo e punição, mortes de velhinhas em abrigo de idosos da IEADPE, ameaças de corte em salários de obreiros e pregadores, casos não cumpram suas ordens. Numa demonstração que não respeita ninguém, ao ponto de ter publicado em seu WhatsApp pessoal a seguinte expressão: é bom aplacar os ânimos para não se transformar em uma guerra religiosa, pois juiz, delegado, o prefeito, vereador, polícia, Ministério Público, gays, o diabo, os demônios, etc., todos são católicos, lembre-se. O que se pode ver é que o gestor não respeita as autoridades públicas ou outras religiões, colocando a todos como pessoas endemoniadas, no caso dos católicos, como também utilizou o seu poderio como dirigente total e soberano da igreja para angariar votos para os seus apadrinhados políticos. Para tanto, respondeu a inquéritos na Polícia Federal como investigado em crimes eleitorais, como também assumindo através de seus políticos uma briga na Assembleia Legislativa Estadual para presidir a Comissão de Direitos Humanos, travando um embate com outros políticos do mesmo segmento religioso, sendo publicado na mídia local a briga entre igrejas, pela referida Comissão de Direitos Humanos.
o grande poder já exercido entre os políticos, incluindo vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos e governadores, muitos deles investigados por denúncias de diretores da Odebrecht, sendo repudiado por muitos membros da igreja a presença de políticos nos púlpitos das igrejas no estado de Pernambuco, se miscuindo com eles no sentido de construir um mega templo na Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, tendo pago 12 parcelas de R$1 milhão, sem, contudo, apresentar para a igreja o vendedor do terreno e nem o seu nome, passando os recibos em branco. Entretanto, a data de hoje, apesar de juramentos que a construção seria concluída até o centenário, essa promessa não se concluiu, estando o terreno desocupado e sem qualquer edificação, servindo apenas como estacionamento e sendo indagado o senhor Ailton José Alves por membros da igreja e também pelas ações judiciais referenciadas, onde se encontram os valores arrecadados para a construção do grande templo. Aonde está o dinheiro? Ou a quem foram pagas as 12 mensalidades de R$1 milhão pela aquisição do terreno? Muito ao contrário da omissão quanto à prestação de contas dos numerários da igreja, o gestor ostenta um patrimônio suntuoso e de grande expressão e valor financeiro, constante de fazenda no município de Sairé, Pernambuco, casa de praia em Gaibu, em Cabo de Santo Agostinho, casa de veraneio no condomínio fechado em Aldeia, na cidade de Camaragibe, Pernambuco, mansão no bairro de Casa Amarela, ocupando uma quadra inteira, e vários apartamentos na cidade do Recife. Tais aquisições foram decorrentes dos numerários oriundos dos dízimos e ofertas de pessoas pobres da igreja. A postura do dirigente maior da igreja envergonha todos os que conhecem e tem a palavra de Deus como norte em suas vidas, se traduzindo numa figura em que impõe medo e terror a quem ouse contrariá-lo, sendo um homem iracundo e vingativo ao ponto de acionar criminalmente todos os irmãos que o criticaram e resolveram denunciá-lo. Enquanto gestor e administrador da igreja no estado, numa tentativa insana de calar as inúmeras denúncias contra sua postura como pastor e gestor, servindo-se de uma verdadeira milícia policial armada em seu favor, inclusive o acompanhando em audiências nos fóruns locais onde acionou seus pares e irmãos em Cristo, sabendo ser irregular tal contratação de policiais para sua proteção pessoal e de seus dirigentes, estando tais policiais em toda a nave do templo central e seguindo o carro blindado do gestor para todos os seus deslocamentos. Todas as notícias veiculadas na mídia social e reportagens em sites evangélicos e blogs constituem a expressão da verdade dos fatos dos quais o gestor não terá respostas, estas direcionadas ao mesmo por muitos membros e associados da igreja, sem qualquer resposta, no silêncio incriminador de quem falta ou esconde a verdade. O site www.mensageirosgospel.com.br estará divulgando todas as denúncias em relação aos desmandos de líderes religiosos de vários segmentos, não sendo parcial em suas notícias, apenas esclarecendo ao mundo cristão e em especial ao evangélico o que se encontram atrás dos bastidores de igrejas que se arvoram como seguidoras do evangelho e se revelam como verdadeiras fontes de riquezas, com a proteção da isenção fiscal e, assim, seus líderes fomentarem o enriquecimento pessoal de si e de toda a família, em detrimento de pessoas simples que contribuem pela fé, pensando servirem a Deus, mas na realidade servem a homens ou abastecendo e enriquecendo. Os abastecendo e enriquecendo. Queria só lhe dizer
que, sob a liderança desse grande pastor, a Assembleia de Deus já apresentou às autoridades do Estado um projeto que vai ajudar muito a igreja, porque vai ter um espaço enorme para reunir grandes atos religiosos, mas também vai ajudar ao desenvolvimento do centro do Recife Antigo, que precisa muito, toda essa região. Houve tempo que só estava aqui a Assembleia de Deus, o resto era fechando. E a Assembleia vai fazer aqui bem próximo na Agamenon, um prédio muito bonito, funcional, que vai ser, viu, pastor Hélio, vai ser o maior templo de todo o Brasil. Glória a Deus!